cremos no poder da Tua palavra, Senhor. Não queremos, Senhor, andar pelo que vemos, temos declarado isso há tanto tempo, Senhor. É tempo de nós andarmos pelo que nós cremos. Não vamos andar pelas más notícias. Não vamos andar, Senhor, às vezes pela tristeza que tem assolado muitos, Deus, com esse isolamento. Pelo tempo, Deus, às vezes de separação. Pai, até nessa quietude, Pai, o Senhor tem, Deus, tocado as vidas. Oh, Senhor Jesus, nós cremos no poder da Tua palavra. No poder da Tua palavra, Pai. Nós queremos selar, Pai, esse momento. Selar essa declaração, Pai, tão forte. Selar, Jesus, essa oração, declarando assim seja, declarando amém, Jesus. Oh, Jesus, nós vamos declarar. Vamos declarar todos juntos. Declare você conosco e também a sua casa. Entronizamos Tua presença, Jesus. Tu és alvo, Tu és homem, Jesus. Tu és princípio e fim. Queridos, eu quero compartilhar algo rápido com vocês. Hoje eu ouvi uma palavra. O pregador dizia assim, que nós às vezes ficamos muito focados no sábado. Na sexta-feira o Senhor Jesus morreu. E todos aqueles que criam nele, que criam na verdade que ele trazia, ficaram tristes. E eles pensavam, acabou, está tudo perdido. Aquele que nós entendemos que é o Filho do Homem, que veio para mudar tudo, para fazer tudo, ele morreu. Ele morreu, acabou tudo. Mas, queridos, como a palavra do Senhor é verdadeira, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Às vezes nós ficamos focados no sábado. Às vezes nós ficamos focados no sábado quando Jesus estava morto. Nós ficamos focados
tempestade aqui, pelo menos na região. Então nós estamos fazendo agora no celular. Então tenha um pouco de paciência, vamos estar nos posicionando, nos organizando. É um tempo de você avisar quem não está conectado conosco. Mas hoje é um dia muito especial e nós vamos proclamar a palavra daquele que vive eternamente. Amém, queridos? É uma data que meu coração celebra, é uma data que meu coração vibra. E eu fico extremamente motivado, emocionado em celebrar a Páscoa do Senhor. Eu falo que não tem nenhuma outra data mais importante, ela é mais importante que o seu aniversário, que data de casamento sua, quando nasceu um filho seu. Não tem nenhuma data, não tem Natal, não tem nada mais importante do que aquilo que nós estamos celebrando e comemorando no dia de hoje. Eu quero que você, se tem uma Bíblia, nós não vamos conseguir colocar aí, Êxodo capítulo 12, versículo 1, é onde surgiu a Páscoa, não tem como ser diferente, nós precisamos declarar a origem, texto embasado em tudo aquilo que nós estamos celebrando. Então eu estou lendo Êxodo capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Se o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Versículo 11: desta maneira comereis, lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Aleluia. Vamos orar. Pai, santo tu és, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por esse tempo, pelo louvor, pelas nossas vidas. Queremos entronizar o Senhor e dizer que nós dependemos do Senhor. Nós celebramos ao Senhor. Nós celebramos a vitória do Senhor sobre a cruz. Obrigado que o Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou e está vivo, Pai. Nós te amamos. Queremos que o Senhor fale conosco nessa noite, através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, diferente de muitas pessoas, diferente daquilo que muita gente acha que a Páscoa começou em Jesus, na verdade a Páscoa começou aqui em Êxodo, quando Deus dá uma ordem para Moisés falar para o povo, dizendo que ele iria lançar a última praga. Contextualizando você, o povo estava no Egito,
povo de Deus, escravo, preso, e Deus escolheu Moisés para libertar o povo. E nessa escolha, Deus endureceu o coração de Faraó, e você conhece toda a história, as 10 pragas, tudo aquilo que eles viveram, e a 10ª praga foi algo terrível. Era algo que aqueles que não matassem o cordeiro, aqueles que não pegassem aquele sangue e passassem nos umbrais das portas, o anjo do Senhor passaria e mataria todo o primogênito. Querido, um tempo de juízo, um tempo de tremenda angústia para todo aquele povo. Você imagina aquele povo, mesmo o povo de Israel, como estava o coração vivendo todas essas pragas. Eu creio que houve uma desestabilização social, econômica, psicológica, e agora, no último, para chegar à morte do primogênito, era algo que deveria ser muito... A gente tinha que ter muito zelo, tinha que ter muito cuidado, e aquele povo tinha que ter muito entendimento, querendo tudo aquilo que estava acontecendo. Muito bem, aqueles que tomaram posse do sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, e que passaram nos umbrais das portas, este, quando o anjo do Senhor passou, então ele viu uma marca, e essa marca simbolizava a salvação, simbolizava um novo tempo, um novo período para aquele povo. Eu quero te fazer você refletir comigo. Foi algo que Deus ministrou comigo esses dias. Até Deus resolver fazer isso, houve 430 anos, mais ou menos, de escravidão, de rotina. O povo levantava, dormia, acordava, trabalhava, fazia tijolos, comia aquela comida de escravos, vivia daquela forma. Porém, um dia Deus resolve levantar do seu trono e falar assim: ó, deu, basta, eu vou fazer alguma coisa. E escolhe Moisés, e então lança as 10 pragas, e aquela tribulação foi um marco na vida do povo de Israel. Depois daquele momento que quebrou-se toda uma rotina, tudo mudou. A Bíblia diz que era para eles estarem, comer à pressa, de sandálias nos pés, de cajado na mão, ou seja, era para eles fazerem aquilo, comemorarem a Páscoa, porque iria ter algo diferente a partir de ali. Muito bem, para você ter uma ideia disso, nós estamos falando há 1500 anos antes de Cristo. Passados esses 1500 anos, vem Jesus como nosso Cordeiro Pascual. João Batista olha para ele e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você conhece a história. Jesus, então, na sexta-feira, que a gente chama de sexta-feira da paixão, é crucificado, é morto pelo meu pecado, pelo seu pecado, para pagar todas as dívidas que nós tínhamos. Ele não, mas nós tínhamos. Então ele escolheu ceder isso, se entregar no meu e no seu lugar. Paga-se um preço, vence tudo isso, e no terceiro dia, que é hoje, domingo, nós comemoramos a ressurreição de Cristo. Isso passado depois de 1500 anos, exatamente na data da Páscoa, onde nós celebramos a vitória. Quero fazer você pensar em algumas coisas importantes. Todos nós celebramos a Páscoa. O mundo celebra a Páscoa. O Brasil celebra a Páscoa. Agora eu quero voltar na história, no sentido, no simbolismo da Páscoa. Jesus é o Cordeiro, assim como precisava se matar um cordeiro para aquele anjo da morte passasse, não matasse o primogênito. Jesus foi o Cordeiro que também derramou seu sangue. Agora escute, não adiantava o povo
mataram o cordeiro, faziam o churrasco, e falavam assim: não vou passar o sangue na porta, não, vai sujar a minha casa. Não, eu acho que isso é besteira. Não, eu acredito, eu estou vendo, o cordeiro foi morto, mas eu não vou passar o sangue. Eu acredito que teve aqueles que não quiseram fazer isso. Os egípcios, se eles crescem e fizessem isso, eu tenho convicção que eles seriam salvos. Ou seja, quando o anjo passasse, o primogênito deles não morreriam. Mas muitos não deram bola. E aí eu te pergunto, a Bíblia fala para comemorar por estatuto perpétuo. O povo de Deus comemorava a grande libertação que eles tiveram. A partir desse momento, eles foram livres da escravidão. Agora, o povo do Egito tinha por que comemorar? Você imagina no próximo ano, na hora que chegasse domingo, não, vamos comemorar a Páscoa, porque faz um ano que meu filho morreu. Faz um ano que a gente tinha aquele monte de escravo que trabalhava para a gente, e agora a gente tem que fazer aquilo que eles faziam. Eles tinham por que comemorar. Vamos trazer para os nossos dias de Jesus. Jesus morre na cruz igual aquele cordeiro, simbolizando aquele cordeiro. Por isso que João fala: esse é o cordeiro que tira o pecado do mundo. O sangue está disponível para mim e para você. Mas se eu não usufruir, se eu não tomar posse desse sangue, é a mesma coisa que eu não ter passado nos umbrais das portas naquela época. Ou seja, o porquê eu vou celebrar uma Páscoa se eu não tenho usufruído desse sangue? Naquele momento, lá atrás, o juízo foi na hora. Para nós ainda não chegou, mas chegará. E por isso que há esperança, há tempo para mim e para você. Porque se nós estamos vivos, é porque nós podemos ainda usufruir desse sangue. Pastor, como? O que simboliza aquele sangue nos umbrais? O que simboliza eu usufruir desse sangue? Deixa eu te falar. A Bíblia fala que aquele que crer e confessar a Jesus como Senhor e Salvador, esse será salvo. O usufruir do sangue é você reconhecer que você é pecador, que você precisa de um Salvador e que Jesus foi suficiente para ser o seu Salvador. Que Ele morreu pelos seus pecados. Que Ele morreu, se Deus se entregou pela sua vida. Quando você acredita nisso, quando você confessa Jesus, queridos, espiritualmente é a mesma coisa que você está pegando o sangue de Jesus e passando nos umbrais das portas. É a mesma coisa que você está pegando aquele sangue e fazendo uma marca em você. Quando você escolhe pelo teu livre-arbítrio vencer o pecado, é como se você estivesse pegando aquele sangue e falando assim: ó, eu creio nisso, nessa morte, nessa ressurreição, e é isso que eu vou viver. Gênesis fala que o pecado está à porta e que o nosso desejo é contra nós. O nosso desejo, o seu desejo é contra você. E toda vez que você tem um desejo de pecar e você fala assim: ó, eu escolho não pecar porque desagrada a Deus, é você pegar um pouquinho daquele sangue e estar passando nos umbrais das suas portas. Espiritualmente eu estou falando, tá, querido? Como se fosse uma marca no teu coração. Para esses, você pode celebrar a Páscoa com toda a autoridade, com toda a verdade, porque isso vai ser uma marca eterna para a sua vida. Mas eu quero abrir os olhos, porque todos nós celebramos algo que às vezes nós não entendemos, e isso é muito importante, e isso é muito sério, e eu quero trazer isso para você. Agora, queridos, preste atenção. Vamos pensar também nesses anos que antecederam a vinda de Jesus. Assim como no Egito houve 430 anos de escravidão, antes de Jesus houve um período de silêncio. A Bíblia chama de período intertestamentário, ou seja, entre os testamentos, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, que nós calculamos 400 anos também. Queridos, 400 anos são muitos anos. Às vezes a gente fala números, mas a gente não para pensar. O Brasil tem 500 e poucos anos, ou seja, quase a idade do Brasil. Você imagina todo esse tempo que existe o Brasil ser um tempo de silêncio de
Deus, de não ter palavra de Deus, de não ter, Deus não falar com seus profetas, vão falar muito pouco. Eu acredito que tinha aquele povo que se manteve fiel, aqueles que não se dobraram a Baal, aqueles que continuaram orando, mas foi um tempo de, parece que Deus distante, parece que Deus longe. Porém, passa-se um tempo, mais uma vez Deus resolve levantar o seu trono e fala assim: opa, eu preciso fazer alguma coisa. Vai lá, filho, chegou a hora, é esse momento. Querido, nós não sabemos porque foi a geração de Paulo, de João Batista, a geração de Pedro, aquela geração que viveu, mas para Deus, aquele era o momento certo de enviar Jesus. E antes de Jesus vir, queridos, houve uma quebra de rotina, houve perseguições, houve lutas, houve tanta mudança em tudo aquilo que aquele povo vivia. Muito bem. Passa-se mais 2000 anos. Nós somos no ano de 2020. Agora eu vou falar algo meu, tá, Deus? Nós temos uma promessa. Nós estamos aqui por causa de uma promessa. A Bíblia, 90% dela já foi profetizada e concluída, cumprida. Se você estudar tudo aquilo que já aconteceu, querido, você fica apaixonado. Mas nós temos uma promessa que Jesus vai voltar. E que esse tempo está próximo. Queridos, nós somos testemunhos de algo nunca visto. Nunca visto. Eu tenho 45 anos. Eu nunca transmiti um culto online dessa forma, com a igreja vazia. Nunca aconteceu algo em 2 meses que mudou tanto o mundo, a bolsa, a economia, o social, o psicológico, o emprego, as famílias. Eu tenho no meu coração que chegou um tempo que nós estávamos, querido, numa rotina. Queridos, um tempo de silêncio. Claro que Deus continua falando, claro que Deus ainda ama a sua noiva, a sua igreja, queridos, mas é muito aquém, é uma porção muito pequena daquilo que Deus quer fazer. E no meu coração tem como se Deus levantando do seu trono mais uma vez, quebrando a rotina e fazendo algo poderoso. Escute, porque isso enche meu coração. Toda vez que Deus se aproxima, Deus ele vem na sua totalidade. Deus ele vem com a sua presença, com a sua grandiosidade. Então ele vem com o seu amor, ele vem com a sua vitória, com a sua proteção, com a sua segurança, com a sua paz, com a sua alegria, com a sua cura. E isso nos enche, isso nos motiva, ele nos dá direcionamento, e isso nós queremos. Mas Deus não vem só com metade de Deus. Deus ele vem com a totalidade dele. E isso significa também a sua justiça, também o seu juízo, também a sua santidade, também a sua autoridade. Quando Deus está quieto, quando Deus está distante, a sua justiça, o seu juízo também está distante. Eu quero te trazer um padrão, queridos, porque isso mexeu comigo há um tempo, na verdade, no ano passado, e tem um padrão bíblico. Eu quero te argumentar nisso que eu quero te falar, sobre algo que desde a criação, desde Gênesis até Apocalipse, nós vemos Deus primeiro colocando as coisas em ordem. E quando Deus coloca as coisas em ordem, então cria-se um ambiente para a manifestação da sua glória. E quando cria um ambiente para essa glória, Deus vem. E quando Deus vem, ele vem com todos os seus atributos de presença, de alegria, de bênção, de promessa, mas ele vem com justiça, com julgamento. Então nós também temos um julgamento, ou seja, um padrão de ordem, de glória, mas também de julgamento.
E eu quero trazer isso para você. Lá em Gênesis, na criação do mundo, Gênesis 1, versículo 2 diz assim: que a terra, porém, estava sem forma e vazia. Queridos, que Deus quis dizer que estava uma bagunça, estava tudo sem forma, o Espírito pairava, mas estava uma bagunça, e Deus resolve colocar as coisas em ordem. Então ele faz uma reunião junto com Jesus, que é a palavra, junto com o Espírito Santo que pairava, a Trindade, os três juntos, e ele começa: haja luz, haja terra, haja separação entre água e terra, e haja, e começa a colocar todas as coisas em ordem. E quando estava tudo em ordem, Deus faz um jardim, estava tudo preparado. Então vem o ápice da criação, que é o homem, e diz a Bíblia que criou Deus o homem e o colocou no jardim. E quando Deus coloca o homem no jardim, Salmo 8 diz que revestiu o homem de glória e de honra. Ou seja, que depois que o ambiente estava em ordem, tudo preparado, então Deus cria eu e você, que era a essência da criação dele, e nos reveste de glória, e ele mesmo vem todo dia com a glória passear no jardim. Então nós temos um ambiente de ordem, nós temos um ambiente de glória, mas onde está a glória de Deus? Não aceita o erro, o pecado. E quando o tem, vem o juízo, o julgamento. E Adão e Eva, eles pecam, e na hora que eles pecam, pela presença de Deus ser muito grande, pela glória de Deus estar ali, então há uma sentença: Eva, agora, a partir de agora, com dores de parto, você vai ter os filhos. Adão, você vai precisar produzir na terra. Queridos, a raça humana caiu, e tudo que estava debaixo da raça humana caiu, toda a natureza, tudo aquilo que o homem foi colocado para governar caiu. Por isso que fala que a natureza espera, aguarda a manifestação dos filhos. Muito bem, passa-se um tempo muito grande, Deus resolve tirar o povo do Egito. Nós acabamos de ler, a Páscoa foi o ápice, foi o cume para aquele povo sair. E Deus, de novo, ele fala: Moisés, eu preciso, eu quero, eu fiz vocês para isso, para minha glória habitar no meio de vocês. Então, você vai fazer o tabernáculo. Queridos, Deus dá a ordem exata, porque Deus queria habitar ali. E Deus começa a falar as metragens, o material, como seria feito, as pessoas que fariam, a competência das pessoas que fariam. Queridos, com muitos detalhes. E assim Moisés fez, obedeceu uma ordem de Deus, porque é um padrão bíblico. E eu quero ler com você, para te embasar isso aí. Está em Êxodo, capítulo 40, versículo 33. O final do texto diz assim: e assim Moisés acabou a obra. Queridos, a Bíblia faz questão de falar que Moisés acabou, terminou, as coisas estão em ordem, cumpriu-se uma ordem divina. Versículo 34. Então significa, depois disso, depois que já estava finalizado, depois que Moisés obedeceu junto com o povo, então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Mais uma vez nós vemos um padrão: colocou as coisas em ordem, terminou a obediência, vem a glória e enche aquele lugar. Então agora nós temos a presença de Deus no Santo do Santo, representado pela Arca da Aliança. Queridos, aquilo era, o povo temia, aquilo representava vitória contra outros povos, aquilo representava o direcionamento de Deus. A fama do povo de Israel se espalhou pela grandeza de Deus naquele lugar. Mas onde tem grandeza de Deus, onde tem presença de Deus, tem Deus na sua totalidade. Então, para se entrar no Santo dos Santos, precisava ter toda uma preparação, uma reverência, porque aonde tem a glória, também tem a justiça, também tem a santidade, então tem o julgamento. E aí nós vemos um outro texto, Levítico 10.
Levítico 10, versículo 1, diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Presta atenção, porque isso me fez tremer quando eu entendi. Nadab e Abiú, eles eram filhos de Arão. Naquela época tinham 6 pessoas que podiam entrar na presença de Deus: Moisés, Arão e seus 4 filhos. Nadab e Abiú, a Bíblia diz que eles entraram de maneira irreverente, com fogo estranho. E quando eles entraram na presença do Senhor, a glória que estava naquele lugar não aceita a irreverência, porque a justiça de Deus está na sua presença, na sua totalidade. E diz que mesmo tendo só 6, Deus consome 2, acaba, mata Nadab e Abiú. Os teólogos falam que esse fogo estranho, queridos, eles traduzem como essa palavra irreverência. Irreverência é tratar aquilo que é sagrado como comum. Eu vou repetir. Nadab e Abiú tratou aquilo que era muito sagrado como algo rotineiro, como algo como não deram importância no seu coração, e entraram num lugar de santidade. Tem um outro texto, Levíticos 10, versículo 3, falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim. Queridos, foi isso que Deus falou para Moisés, e Moisés falou para Arão, falou assim: eu estou aqui com vocês, aonde eu venho com amor, eu venho com a vitória, eu venho com a bênção, eu venho com a proteção, eu venho com aquilo que vocês gostam, mas eu venho também com a minha santidade, com o meu juízo, eu ainda sou o fogo consumidor. E diz: aqueles que vão chegar a mim, eu vou estar com a minha santidade. E o texto diz que Arão se calou. Agora preste atenção. Eu quero que você, que conhece um pouquinho mais a Bíblia, acompanhe comigo. Nadab e Abiú eram sacerdotes, escolhidos por Deus, da família de Arão. Eram os levitas. Não era qualquer pessoas escolhidas, e mesmo assim foram julgados. Mas um pouquinho para frente nós temos os filhos de Eli, Ófine e Finéias, que também eram sacerdotes, que também eram escolhidos. Porém, eles faziam aquilo que era pior que Nadab e Abiú. Eles pegavam o cabrito, o carneiro que era oferecido, pegavam as melhores partes e comiam escondido, faziam churrasco para eles em vez de oferecer para Deus com aquilo que era para ser sacrificado. Diz a Bíblia que eles pegavam as mulheres e deitavam com elas no templo. Queridos, algo abominável. E por que Ófine e Finéias não morreram consumidos assim como Nadab e Abiú? Eu quero te dizer, Juízes capítulo 2, versículo 10, diz assim: foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram Israel. Ou seja, ele está falando de Josué, depois que Josué morreu aqui, que levantou-se os juízes, que levantou Eli, Ófine e Finéias, uma geração surgiu que não conhecia Deus, que não temia Deus, que não adorava Deus. E quando tem um pecado, querido, Isaías fala que as nossas iniquidades fazem separação. Então, se fazem separação, Deus afasta. E quando Deus afasta, Ele afasta o seu poder, a sua bênção, a sua promessa, mas Ele afasta o seu juízo também. Por isso que o julgamento de Ófine e Finéias foi diferente de Nadab e Abiú, porque o nível de
de glória era diferente. Eu também quero te embasar isso. 1 Timóteo 5,24 fala assim, que os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Ou seja, não está falando que eles não vão ser julgados, tanto é que eles morreram na guerra, foi terrível, mas o que eu estou querendo dizer é que eles não foram consumidos igual Nadab e Abiú. Eu tremo diante disso. Quero trazer isso para nós. Nós estamos num período o que o mundo para mim está distante. Por isso que nós não somos julgados imediatamente. Por isso que muita coisa não acontece, tanto de boa quanto de ruim. Por isso que você não vê mais aquelas revelações, aqueles milagres que você via. Por isso que você não vê mais um monte de coisa. Mas nós temos clamado. Já vou chegar aí, deixa eu continuar. Depois de Moisés nós temos o mesmo padrão. Davi olha para aquele povo e fala assim: meu Deus não pode morar numa tenda, eu preciso construir um palácio, um templo. Porque Davi era diferente, ele queria o melhor para Deus. E Deus se agrada daquilo e fala assim: não vai ser você, Davi, vai ser o seu filho. E Deus, da mesma forma que deu para Moisés, Deus dá também todo o projeto do templo, e Salomão constrói o templo. E eu quero dizer para você, 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 1, mais uma vez, querido, a Bíblia faz questão de falar assim: assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Queridos, a Bíblia faz questão de falar assim: ó, concluiu, está pronta, pegou o alvará, está tudo certo, e acabou a construção. Ou seja, era uma ordem que Deus tinha dado, a maneira como que era para fazer, depois da ordem obedecido, tudo pronto. Se você olhar, nós não vamos ler, versículo 6 diz que eles sacrificaram, querido, que não se podia contar. Querido, sempre que está tudo em ordem, o que precisava, Moisés fez isso também, era sacrifício. Porque o sacrifício, o derramar do sangue que servia para a purificação, a santificação daquele lugar, ou do tabernáculo, agora do templo, do altar, precisava do sangue dos animais. Então o versículo 6 fala que eles sacrificaram animais que nem se podiam contar. No versículo 11 fala que todos os sacerdotes se santificaram. Para mim eles lembraram de Nadab e Abiú. Eles falaram: o quê? Você viu o que aconteceu com o filho de Arão? Então eles se santificaram de uma forma sobrenatural. Mas o versículo 13, depois que a ordem divina está terminada, diz o seguinte: quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram, para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos, para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Aleluia. Em outras palavras, querido, Salomão acabou, todo mundo se santificou, houve o sacrifício, então os levitas começaram a adorar, e quando eles em uma só voz cantaram uníssono, então veio uma nuvem e encheu aquele lugar, e a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Mais uma vez nós vemos o princípio de obediência, colocando as coisas em ordem, vem a glória e enche todo lugar. Mas quando tem ordem que atrai a glória, atrai também toda a justiça, o julgamento. Eles perderam o temor. Você que está anotando, depois você olha 2 Crônicas 36:14, diz assim que os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões.
e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado. No 36:17 diz assim: por isso o Senhor fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens. Ou seja, houve o julgamento. Mais uma vez nós vemos que a presença de Deus, o povo escolhe o pecado, então vem o juízo de Deus. Chegamos em Jesus no Novo Testamento. Um tempo grande, quieto, rotina, parece que nada acontece. Então Deus levanta João Batista para colocar a casa em ordem. Então, João Batista, o teu papel vai ser colocar a casa em ordem, porque eu quero ir com a minha glória, mas não tem como vir a glória se não estiver em ordem. Então João Batista veio para preparar o caminho, para alinhar os caminhos tortuosos, endireitar as veredas. O que é isso, querido? O que é isso? É colocar tudo em ordem. É a mesma coisa que eu construir algo. Para eu construir, eu tenho que aplanar, eu tenho que deixar tudo reto, eu tenho que, para eu fazer o fundamento, eu tenho que aquilo estar nivelado. João Batista foi enviado antes de Jesus, justamente para preparar esse caminho, para deixar pronto, para deixar as coisas em ordem. E como João Batista deixava as coisas em ordem? Com uma pregação: arrependei-vos. Arrependei-vos. A maneira como Deus instituiu as coisas em ordem para mim e para você é através do arrependimento. Por isso que não existe evangelho sem arrependimento. Por isso que João Batista veio com o batismo de arrependimento. A marca para a glória de Deus vir era o batismo de arrependimento. Queridos, eu não estou falando daquele batismo de quando a gente tem 8 dias de vida. Eu estou falando de um batismo de João Batista, um batismo de arrependimento. O povo judeu era circuncidado quando criança, que representa esse batismo quando criança. Mas mesmo assim, o povo judeu que entendia que precisava se arrepender, eles iam de fila e falavam assim: ó, João, eu quero ser batizado, eu quero colocar a minha vida em ordem, eu preciso disso. Jesus, antes de receber o Espírito Santo para cumprir a palavra, ele foi batizado no batismo de João, o batismo de arrependimento, porque só depois de estar em ordem que eu libero algo que vem do céu sobre mim. Muito bem. João Batista prega o arrependimento. Milhares de pessoas são batizadas e entendem isso. Jesus continua com isso. Então faltava uma coisa: precisava do sacrifício, precisava purificar. Então Jesus, no dia da Páscoa, na sexta-feira, ele vai e morre como cordeiro no meu lugar, no seu lugar. Ele é o Cordeiro Santo, ele é o Cordeiro Pascual, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele se oferece em amor, de livre e espontânea vontade, para pagar a minha dívida, para pagar a sua dívida. Então ele derrama aquele sangue na cruz, e agora está tudo santificado. Agora nós já temos um povo que entendeu que o arrependimento se coloca a casa em ordem. Agora nós temos o preço pago de sangue pelo Filho de Jesus. Eu não preciso sacrificar, você não precisa sacrificar, não precisa mais de animal. Foi suficiente aquilo que Jesus fez para mim e para você. Então está tudo preparado para vir a glória de Deus. É exatamente o que acontece quando se tem um ambiente. Diz em Atos 2 que ao chegar o dia de Pentecoste, estavam todos juntos, reunidos. Então veio do céu um vento impetuoso, e encheu aquele lugar da glória de Deus. E o povo começou a falar em línguas, cheios do Espírito Santo. Mas tem uma diferença agora, querido. Antes, quando estava tudo pronto, Deus encheu o tabernáculo, porque aquele era o santuário.
Depois, em Salomão, Deus encheu o templo, porque aquela era a casa de Deus. Mas agora Jesus morreu, eu e você somos o santuário. Eu e você é o nosso coração. Então, a glória de Deus agora não vai encher 4 paredes, vai encher o seu coração, a sua vida, vai encher a sua casa, vai encher a sua família. É só a gente colocar as coisas em ordem. Se eu colocar as coisas em ordem, aquele sacrifício está válido, continua sendo válido. Por isso que é tempo da gente usufruir daquele sangue. Por isso que é tempo de eu pegar aquele sangue que está lá e falar assim: Senhor, eu escolho isso. Eu escolho largar mão dos meus pecados. Eu escolho abandonar minha vida velha, minha vida antiga, pecaminosa. Eu quero passar esse sangue nos umbrais da minha porta. Que isso significa quando eu abandono o pecado. Então eu crio um ambiente para a glória de Deus. Queridos, presta atenção. Eu quero que você acompanhe comigo. Olha Pedro. Pedro saiu daquele lugar. Pedro saiu daquele ambiente cheio da presença de Deus. Um pescador que não sabia nem falar. Um pescador que mal era alfabetizado. Então de repente Pedro ele chega e começa a pregar. E agora 3.000 pessoas se convertem. Agora 3.000 pessoas são cheias do Espírito Santo. E sabe qual que é a pergunta deles? O que eu tenho que fazer? Como que eu faço para receber disso? E Pedro fala assim: a primeira coisa que você tem que fazer é colocar a sua vida em ordem. E eles como? Você tem que batizar, o batismo de João. Vocês têm que batizar. Vocês têm uma marca, tem algo que vocês escolhem, que vocês decidem, que vocês optam, que vocês pela tua livre e espontânea vontade, não porque outros, não porque o pai, não porque a avó quis, não, mas porque vocês quiseram. Vocês precisam descer ali, e vocês precisam ter essa marca, colocar as coisas em ordem, e depois disso vocês receberão o dom do Espírito. Pedro continua saindo ali, cheio da presença de Deus, e ele vê um coxo, e o coxo chega para ele e fala assim: tem uma esmola? Você tem ouro, tem prata, você tem alguma coisa? E Pedro, cheio daquela presença manifesta de Deus, cheio da glória de Deus, ele fala assim: cara, eu não tenho, mas eu recebi algo muito maior, muito mais poderoso. Eu tenho algo sobrenatural. Em nome de Jesus, levanta e anda e vem comigo. E eles entram no templo junto com o milagre. Aquele coxo é curado na hora. Onde tem as coisas em ordem, tem a glória. Mas onde tem a glória, tem a justiça. Queridos, nós ficamos, eu não sei nós, estou falando eu, vou mudar, mas eu fico encantado quando eu leio que a sombra de Pedro curava. Você imagina o nível de glória que estava sobre a vida de Pedro? Simplesmente a sombra curava. Agora, se você imagina o poder da cura, da autoridade, você também imagina o poder do juízo, da santidade de Deus. Você imagina como que o julgamento de Deus, se a glória de Deus estava tão presente, você imagina o julgamento de Deus, como que deveria ser sério o Evangelho, como deveria ser sério aquelas pessoas, como deveria ser sério tudo aquilo que eles estavam vivendo. Dizem Atos que Ananias e Safira venderam a propriedade e enganaram o seu coração. Ele falou assim: olha, eles venderam por tanto. Falou assim: não, nós não vamos dar, vamos falar que nós só vendemos por isso e vamos dar menos. E eles chegaram para Pedro com aquilo lá e falaram assim: não, vamos dar menos. E quando eles chegam para entregar aquilo, Pedro falou assim: por que você deixou encher o teu coração? Por que você deixou Satanás entrar no seu coração? Querido, o juízo era tão grande que Ananias e Safira caem mortos. Se você quiser ler depois Atos capítulo 5, você pode ler. Onde nós vemos a ordem, nós vemos a glória, mas nós vemos o julgamento. Eu quero falar tudo isso para chegar aqui onde nós estamos agora.
Querido, passou muito tempo. Assim como passou muito tempo até o Egito. Nada acontecia, de repente Deus resolveu fazer alguma coisa. E houve uma mudança, queridos, houve uma revolução, houve uma turbulência. Eu acho que houve uma crise psicológica, aquele povo com aquelas pragas vivendo, Senhor. Depois teve Jesus, as perseguições, o povo sendo morto, imagina o medo. Mas tudo isso era porque, de alguma forma, Deus resolveu mudar o ciclo, transicionar alguma coisa. Deus resolveu alterar. Isso é o meu. Nós sabemos que nós estamos perto da volta de Jesus. E nós temos uma palavra de Joel que fala que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Querido, nós temos uma palavra que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Eu creio que aquilo que Jesus vai fazer na sua volta é maior do que aquilo que Ele fez quando Ele veio da primeira vez. Que a glória que vai estar sobre a noiva, sobre a igreja, é maior. Mas para Deus vir com a sua glória, Ele vem com a sua santidade, Ele vem com o seu juízo. E nós precisamos colocar a casa em ordem. Nós precisamos de alguma forma estarmos preparados. E tudo isso que tem acontecido no mundo, para mim nada mais é do que Deus falando assim: ei, é tempo de arrependimento, é tempo de colocar, de levar a sério. Porque eu creio que Deus quer manifestar, mas nós temos que estar preparados. Querido, você imagina, nós queremos milagre nas nossas igrejas, nós queremos paralítico andando, nós queremos, imagina uma pessoa vencer uma perna e de repente ele sai com as duas pernas. O que isso não seria? Mas o mesmo Deus que tem esse poder para curar, Ele também faria uma pessoa que veio dar uma oferta errada, um dízimo errado no seu coração, cair morta. Aí você imagina se a igreja estaria preparada para isso? Porque onde tem a unção, tem o poder, também tem a justiça. E nós não podemos brincar com isso. A notícia boa que enche meu coração de alegria. Escute bem. Êxodo, a mudança, a transição de um ciclo, de um tempo de escravidão para um tempo de libertação, foi a Páscoa. Jesus, a transição de um tempo de perseguição, de um tempo de morte, de um tempo que não tinha salvação, para um tempo que agora você tem salvação, para um tempo agora de graça, de amor. Queridos, vamos lembrar que Ananias e Safira estavam na graça. A gente fala, nós estamos vivendo na graça. Ananias e Safira estavam na graça, Pedro estava na graça. Mas volta aqui, esse tempo que Jesus, antes de Jesus, daquela perseguição, um ciclo começa totalmente diferente depois da ressurreição, da Páscoa. Nós estamos em 2020. Eu já falei, 45 anos eu nunca vi nada semelhante àquilo que nós estamos vivendo. Para mim, Deus levantou do seu trono e falou assim: eu vou fazer alguma coisa no mundo. E hoje nós estamos celebrando a Páscoa, que é um marco em toda a história. E eu creio que nunca mais a nossa geração vai ser igual. Para mim, hoje é um dia de antes da Páscoa e depois da Páscoa de 2020. Para mim é um novo tempo para a noiva, para a igreja. Eu não sei o que, eu não sei o que vai acontecer. Por isso que eu falei que é algo meu, queridos. É algo que eu sinto. É algo que eu creio, é algo que eu tenho esperança. Muitos até hoje nem acreditaram que Jesus morreu e ressuscitou. Para eles a Páscoa não teve muito efeito, mas para aqueles que creram, para aqueles 120 que estavam reunidos, que desceu a glória, para eles foi totalmente, fez toda a diferença. Tem muitos que não vão acreditar, mas vai ter um grupo de santos, de separados, que vão viver algo sobrenatural de hoje para frente, em nome de Jesus. Eu quero que você pegue isso no seu coração. Eu quero que você, como família, que você, como casa,
Que você que está aí, querido, que você seja um dos 120, seja cheio dessa presença de Deus, seja cheio da glória de Deus. Não quero colocar 120, seja 1.200.000, 1 bilhão, não sei, queridos, mas nós temos que crer que algo novo Deus tem preparado para nós. Amém? Eu quero concluir com a ceia, celebrando aquilo que é o dia de hoje. Você que está em casa, eu quero que você chegue perto. Se você não está nos assistindo, se você tiver pão e suco de uva, eu quero que você pegue, por favor. Nós vamos celebrar algo poderoso nessa noite. Vai ser um selo para essa palavra, vai ser um selo para as nossas vidas. Querido, isso é algo muito importante, porque Deus está restaurando o sacerdócio. Escute, você marido, pai, você que é autoridade na sua casa, você é o sacerdote. Você tem a responsabilidade de atrair a presença de Deus para a sua casa. E Deus está permitindo isso. Talvez você nunca fez uma ceia dessa na sua casa, sempre vem na igreja. Mas hoje, pai, marido, você que vai ministrar a ceia na sua casa. Você vai ser o responsável por dar o pão e o suco de uva. Se você é viúva, se você é solteiro, se você é mulher que é autoridade, mora sozinha, então você que é responsável pela sua casa, você vai tomar essa responsabilidade para você. É um tempo de nós chamarmos a responsabilidade para nós. É um tempo de nós vivermos aquilo que a palavra de Deus fala. A Páscoa é uma celebração que a gente faz em memória daquilo que Jesus fez, da morte e da ressurreição dele na cruz do Calvário. 1 Coríntios 11, versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu estou com pão e estou com cálice. Jesus falou: toda vez que vocês forem fazer isso, façam em memória de mim. Isso representa a nova vida, a nova aliança. Isso representa a oportunidade que aqueles que querem usufruir do sangue, pegar do sangue. Queridos, como eu falei, o cordeiro já foi morto, o sangue já está à disposição. É para aqueles que acreditam, aqueles que querem usufruir disso. Mais uma vez eu falo, como usufruir disso? No Egito, a marca era com pincel, com sangue nos umbrais. Hoje, espiritualmente, é quando eu confesso a Jesus e abandono a minha vida antiga. É quando eu arrependo dos meus pecados. É dessa forma que eu usufruo do sangue. E assim eu posso comemorar. Senão não tem sentido eu comemorar a Páscoa. Por que eu vou comemorar o juízo que vai vir? Às vezes as pessoas não percebem a seriedade disso, mas eu e você seremos julgados, todos nós um dia estaremos diante de Deus, e a única coisa que pode nos livrar é o nosso arrependimento,
é uma ótima hora para você ajoelhar na sua casa e falar: Senhor, eu arrependo dos meus pecados. Senhor, eu quero esse sangue, eu quero essa marca, eu quero que de alguma forma, queridos, nós não sabemos se Jesus voltar essa noite, e se Jesus voltar amanhã. Sabe o que a Bíblia diz? Que ninguém sabe o dia da vinda do Filho do Homem. Que assim como foi nos dias de Noé, que eles comiam, bebiam, que eles casavam e davam-se em casamento, assim também será a vinda do Filho do Homem. Querido, eles, em outras palavras, eles viviam uma vida normal, até que um dia veio o dilúvio. E sabe o que diz o texto? E eles não o perceberam até que veio. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Muitos não vão perceber, de repente aconteceu. A notícia boa é que dá tempo, nós estamos vivos, eu e você estamos aqui. É mais uma oportunidade que Deus está nos dando de abandonar essa vida antiga, de abandonar esse pecado e de viver uma vida com um propósito de eternidade, buscar as coisas que são eternas, selar isso com uma ceia, num dia tão especial, num dia de Páscoa. Eu quero que você que está aí, você pegue o pão. Eu quero fazer uma oração. Pai, é somente um pão, mas profeticamente, espiritualmente é tão importante, porque representa o teu corpo dado na cruz do Calvário. Ainda mais nesta data, neste dia, neste domingo, que nós celebramos, ó Pai, a ressurreição, a tua vitória. Pai, a vitória sobre a morte. Pai, não só a tua vitória, mas o Senhor passou essa vitória para todos nós, para que nós pudéssemos ter a eternidade junto com o Senhor. Pai, então eu peço que a cada pessoa que está escutando, que está participando deste momento, que o Senhor esteja abençoando os pães, consagramos ao Senhor. Pai, que seja um selo do nosso compromisso, crendo, Pai, naquilo que o Senhor fez, em memória do Senhor, sabendo do teu sofrimento, sabendo do preço que foi pago, mas sabendo da grande vitória que o Senhor conquistou. Em nome de Jesus, eu abençoo o elemento, o pão, abençoo também o cálice, Pai. Colocamos este cálice que representa o teu sangue, já o santificamos e consagramos ao Senhor, em nome de Jesus. Escute, querido, você que é sacerdote, você que é autoridade, você que está solteiro é você que é viúva é você, mas eu quero que você pegue o pão e dê agora para todos da sua família. Se você quiser, você pode partir, ou você dá um para cada um. Eu quero que você dê o pão. Não coma não. Se você ainda não comeu, por favor. Eu quero dar 30 segundos para você, sacerdote, orar e abençoar a sua casa. Talvez você nunca fez isso na sua família, mas é um tempo de você se posicionar. É um tempo de você chamar a responsabilidade de Deus. Então você que tem autoridade sobre a tua casa, queridos, a autoridade não está sobre o pastor, a autoridade está sobre você. Deus está com você, você que é o santuário, Deus está no seu coração, você que é autoridade. Então agora você vai abençoar a sua casa, vai abençoar os seus filhos. Põe a mão na cabeça dele, põe a mão na cabeça da sua esposa, ore por eles, santifique-os, consagre eles ao Senhor. Eu quero te dar 30 segundos para você fazer isso, em nome de Jesus. Jesus, eu oro por cada casa. Pai, algo fantástico está acontecendo nessa noite. Pai, algo fantástico está acontecendo nessa hora. Pai, a tua presença gloriosa em cada família, a tua presença gloriosa em cada casa sendo igreja, cada casa sendo noiva, casamentos sendo restaurados, curas divinas acontecendo, Senhor, a tua presença
gloriosa, que Teu Espírito Santo invada. Pai, nós celebramos com alegria a Tua morte, a Tua ressurreição, e selamos isso, Pai, comendo o pão em memória do Senhor, em nome de Jesus. Celebre, querido, como família, coma do pão, em nome de Jesus. Eu creio nisso tudo. 2020 vai ser uma Páscoa marcante para a igreja, para o Brasil, para a nossa cidade, para a sua casa, para a sua família. Eu quero que você pegue este cálice e você troque com a sua esposa, com seus filhos. Na verdade, querido, eu quero que você brinde, faça um brinde. Vai ser o brinde mais glorioso, mais poderoso que você já fez na sua vida. A gente estava no mundo, a gente brindava por qualquer coisa. Era um sinal de concordância, de celebração. Queridos, nós vamos brindar por algo que Jesus conquistou na cruz e que mudou a nossa vida, que mudou a nossa história, que vai mudar o Brasil, que vai mudar a nossa família. Nós cremos num tempo diferente, num tempo novo. E como família, eu quero que você tome do cálice agora, em nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso Senhor, poderoso esse nome é. Pai, eu oro por cada casa, eu oro por cada família, eu oro por todos aqueles que celebraram neste momento. Pai, por algo, Pai, maravilhoso que tem sido liberado no céu. Eu acredito que, Pai, o céu está aberto em festa e algo, Pai, do céu o Senhor está derramando sobre nós, sobre a nossa cidade, sobre a nossa igreja, sobre a nossa nação. Pai, em nome de Jesus, nós cremos, ó Pai, no novo tempo. Nós cremos em famílias que estão colocando a casa em ordem, que estão se arrependendo, e isso vai atrair a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos viver o sobrenatural. Temos pedido, temos crido. Pai, o Brasil tem se levantado em oração, em jejum, em adoração. Nós sabemos, Pai, que nunca essa nação, Pai, se levantou tanto, se preparando para aquilo que o Senhor tem para derramar. Temos falado de um avivamento, mas esse avivamento vai vir, Pai, em todas as esferas, na parte social, na parte econômica, na parte espiritual, Pai, na parte psicológica. Pai, em nome de Jesus, que algo dos céus aconteça sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, sobre essas famílias, em nome de Jesus. Queridos, para o pessoal da nossa igreja, eu pedi para vocês pegarem um óleo. Eu quero concluir este culto com isso. Eu tenho aqui, eu quero dar alguma explicação rápida primeiro para você, porque talvez você está assistindo e não sabe ou tem alguma dúvida.
O óleo não é um amuleto. O óleo em si não tem poder, não tem um óleo milagroso. Mas a Bíblia fala sobre a unção que quebra tudo junto, que despedaça tudo. O Tiago fala que se um homem está enfermo, que o presbítero pegue o óleo, vá ungir e a enfermidade será. A Bíblia respalda várias vezes a unção com o óleo. Não porque o óleo tem poder, mas o ato profético que isso significa. Então não tem um óleo especial. Tem um óleo consagrado a Deus em um momento especial, um momento de fé. Então se você tem esse óleo, já um óleo ungido, você separe ele. Se você não tem, você vai lá na sua geladeira, no seu armário, pega um pouquinho de azeite, põe no pires, que eu quero orar, e nós vamos ungir as nossas casas. Nós vamos encerrar esse culto com um marco espiritual. Lá em Êxodo, na Páscoa, era com sangue nos umbrais. Hoje, graças a Deus, nós não precisamos. Jesus já foi suficiente, já morreu, já derramou o seu sangue, e isso é eterno, graças a Deus por isso, e é isso que nós celebramos com a Páscoa, com a ceia. Mas nós vamos ungir, fazer uma marca espiritual, para que todo principado e potestade, para que todo reino espiritual, a hora que olhar para a sua casa, veja uma marca de Deus, um selo de Deus. Eles vão olhar e vão falar assim: opa, essa casa eu não posso chegar perto, essa casa eu não posso tocar, porque essa casa está santificada, está separada, está protegida por aquele que morreu, mas que venceu, derrotou o inferno e tem as chaves dos céus e do inferno. Quero orar. Pega o teu óleo. Pai, nós sabemos que o óleo por si só não tem poder, temos total ciência disso, não é um amuleto, mas nós cremos naquilo que a Tua Palavra fala e nos atos proféticos. Então, aqueles que têm óleo de soja, aqueles que têm azeite, aqueles que têm um outro óleo especial, não importa, Pai. Eu quero orar por esse óleo e consagrar esse óleo agora ao Senhor. Pai, determinar no reino espiritual, pela fé, que a hora que o sacerdote, que a autoridade, pegar esse óleo e passar, Pai, que seja uma marca, que seja uma separação de um povo que é exclusivo seu, de um povo que é nação santa, povo de propriedade exclusiva do Deus Altíssimo, embaixadores desta terra. Pai, em nome de Jesus, consagramos este óleo e que seja uma marca. Nós temos declarado, Pai, cantado que a nossa casa é sua. Pai, que a partir de hoje, com essa marca, realmente cada casa seja do Senhor, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você, homem ou responsável, autoridade da casa, declare com a sua voz que a sua casa é do Senhor Jesus, e vai e passe esse óleo nos umbrais das tuas portas, porta de entrada, porta de saída. Não precisa ser muito, querido, só molha o dedo e passa, mas espiritualmente é uma marca que você está fazendo na tua casa. Nós estamos selando as nossas casas, nós estamos guardando as nossas casas, blindando as nossas casas. Nos esconde, Senhor. A Tua Palavra fala que se nós estivermos debaixo da sombra do Onipotente, escondidos no Senhor, praga nenhuma chegará à nossa casa. Cairão 1000 do nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Pai, que essa marca esteja, Pai, em cada casa, de cada filho, de cada filha, de cada embaixador. Pai, que o reino espiritual veja, Pai, que é um povo separado, um povo temente, um povo que não está brincando, mas que quer atrair a glória, que quer atrair a presença do Senhor, que quer viver, Pai, com sonhos de eternidade. Então, em nome de Jesus, dê ordem aos seus anjos para estarem acampando em volta de cada casa, que o sangue de Jesus esteja
Aleluia. Para a gente encerrar, querido, com muita alegria, eu não sei você, escute, talvez você está vivendo a sexta-feira ainda. A sexta-feira foi um tempo de tristeza, foi um tempo de morte, um tempo de choro, um tempo de angústia, um tempo de incerteza, um tempo de medo. Queridos, e todos nós vivemos esse tempo, mas a sexta-feira tem que acabar, porque o domingo chegou e Jesus ressuscitou. Aquele que era cordeiro inofensivo, agora ele levanta como o leão da tribo de Judá. É um tempo de nós celebrarmos aquele que venceu, querido. Eu quero declarar alegria no seu coração. Eu quero declarar que todo medo, verdadeiro amor, lança fora todo medo. Que o verdadeiro amor esteja na sua casa. Que toda angústia, que toda depressão, que todo medo, que toda incerteza, que tudo isso caia por terra, porque hoje é um dia que nós celebramos a vitória do nosso Deus. Hoje é um dia que nós celebramos a ressurreição, aquele que tem todo o poder, aquele que é grande o bastante, que tem a chave da vida. Somente Ele tem o nosso dia, o teu dia na palma das mãos, e é nisso que nós cremos. Então que seja um novo tempo de alegria e de esperança para mim, para você e para sua casa, em nome de Jesus. Que você tenha uma semana abençoada, cheia da glória de Deus. Te abençoo em nome de Jesus. Estou com saudade.